Olá pessoal, estamos de volta dando sequência a nossos vídeos sobre proteção respiratória. Agora o nosso assunto é riscos ambientais, iniciando os riscos ambientais. Aí vamos lá. Riscos ambientais, nós temos uma tabela que tem dentro do mundo da segurança do trabalho, na prevenção de acidente, risco físico, químico, biológico e ergonômico de acidente. Mas a gente não está falando dos 5 riscos, está falando dos riscos que têm interface direta, né, com proteção respiratória. Então, implica no risco físico, em relação a temperaturas extremas, que tem casos que você tem que usar uma proteção contra essas temperaturas, e também proteção respiratória, né, o ar está quente, né, ou com partículas radioativas. Então, está no campo do físico. No químico, produto químico em geral. No Brasil, nós temos a NR15, que tem lá em torno de 70 substâncias, é um pouquinho mais, né? Sobre substâncias químicas dentro dos processos industriais com limite de tolerância. Contudo, existem dentro da CGH mais de 700 substâncias químicas com limite de tolerância. Que muitos desses agentes que não estão na NR15 podem ser nocivos também à saúde. Então, o que nós temos? Riscos ambientais são agentes existentes nos ambientes de trabalho capazes de causar danos à saúde do homem em função de sua natureza, concentração. Então, concentração é quanto tem dentro da atmosfera, quanto tem dentro do ambiente, intensidade envolve energia e o tempo que fica exposto a isso. A proteção respiratória poderá ser necessária quando da exposição aos seguintes riscos. Está aqui mostrando. Então, tempo de exposição também é importante, mas já envolve profissionais de segurança com conhecimento e higiene ocupacional. Quais são as vias de entrada no organismo? Então, mostrando aqui no desenho, né? Então, mostrando aqui, ó. Sistema respiratório. Então, entra pelas narinas, né? Gastrointestinal, pela boca e pela pele, que vai pelos poros. Então, tem substâncias químicas que penetram assim. Tem também, não está aqui escrito, a possibilidade de penetrar via o olho. A pessoa, o contaminante é muito pequeno, bate no olho ali e penetra pelo olho. Então isso é possível também. Mas a mais, dentre essas todas, a maior facilidade é a aparelho respiratório. Atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde. Contaminantes que apresentam-se em concentrações que oferecem risco à vida do trabalhador, mesmo quando a exposição é por curto período de tempo. Então depende da nocividade do produto. Exemplo, eu falei sobre o benzeno, que 1 ppm já pode ser nocivo à saúde. O contaminante não é conhecido ou se suspeita que esteja acima do limite de exposição em PVS. Então, espaços confinados, com teor de oxigênio menor que 21%, que é a concentração normalmente de oxigênio no ar respirável. No caso de incêndio, os gases formados na combustão podem expulsar oxigênio e contaminar o ambiente. Então, a proteção respiratória pode ser aplicada em diversos cenários, como está aqui mostrando, ó, combatente de incêndio, né? Então, eles estão usando o equipamento apropriado para protegê-los também. A atmosfera não considerada imediatamente perigosa à vida e à saúde. Aqui é um pouco diferente. Ó. Contém contaminantes que, quando inalados por um curto período de tempo, não oferece risco imediato à vida do trabalhador. Mas existe a dose, né? Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois da manhã, quando vai ver, a pessoa desenvolve doença. Podem, entretanto, causar desconforto e possíveis danos quando respirados por longo período ou por períodos curtos mais repetidos. É o que eu estava comentando agora. O ar atmosférico, ele tem essa concentração, né? 78% de nitrogênio, 1% de outros gases e 21% de oxigênio. Então é a concentração de um ar respirado. Nota, os respiradores purificadores, já por que é purificador? Porque o ar está contaminado, mas tem concentração suficiente, eu uso a proteção, né, o equipamento de proteção respiratória, e o filtro vai segurar o contaminante, vai reter o contaminante e a pessoa respirar o ar em condições de ser, né, utilizado. Somente poderão ser usados quando o ambiente existir no mínimo 19,5%. Então a gente sabe que a concentração é 21%. Mas se tiver no mínimo 19,5%, pode-se usar esse tipo de
proteção respiratória que vai filtrar. Menos do que isso, já começa a ter alguns efeitos no organismo. Arrespirável. Em condições normais significa conter no mínimo 19,5% de oxigênio. No mínimo 21%, né? Quantidade de concentração, mas o 19,5% é o mínimo. Está livre de substâncias estranhas. Então, quanto mais poluído o ar, a pessoa respira aquilo tudo junto. Vou dar um exemplo. Eu fiz uma pós-graduação alguns anos atrás e nesse estudo, eu estava estudando sobre questões voltada para epidemiologia. Tinha um trecho lá que me chamou muito a minha atenção, que tem um estado brasileiro, não vou falar o nome aqui, que não convém, né? A gente não está aqui para querer criticar ninguém, nem política nenhuma. Mas um certo estado aí estava tendo quase 30% da população já nascia com problemas respiratórios. Mas porque a atmosfera de lá tem, por mais que devido ao volume grande de carro, tem muita substância nociva na atmosfera. Então, isso é um negócio preocupante. Só para fazer uma comparação. E não está falando de ambiente industrial, não. O ambiente contaminado por processos industriais, ou veículos, automóveis, caminhões e por aí fora. Está livre de substâncias estranhas. Está com pressão e temperatura que não causem lesões ao organismo. Concentração de oxigênio e risco da saúde. Aí está lá. Ó. Concentração de percentual de oxigênio. 16% a 20%, 0,9%. Nenhum efeito de risco à saúde. Só que, para efeito de prevenção, 19,5% é a faixa. 19,5% a gente tem que estar já trabalhando. De 12,0 a 16%, ó, perda da visão periférica, dificuldade respiratória, perda de raciocínio, atenção e coordenação, aceleração do batimento cardíaco. Já começa a ter uns efeitos para falar falta de oxigênio. Então a pessoa tem que estar usando o quê? Suprimento de ar. De 10 a 12, perda da capacidade de julgamento, baixa coordenação muscular, a ação muscular causará fadiga com a possibilidade de danos ao coração, respiração intermitente. De 6 a 10%, náuseas e vômito, incapacidade de executar movimentos vigorosos, inconsistência seguida de morte. Menos de 6% de concentração. Movimentos convulsivos, morte em minutos. Então, isso aqui, ó, fonte é na revista CIPA. Como é que o nosso organismo reage à falta de oxigênio. Então, para isso, tem que se analisar o cenário, fazer as avaliações ambientais, tudo bonitinho. Aqui, esse quadro aqui, vocês estão vendo que a fonte é até da revista Fonte Proteção Respiratória Completa, Manual da Drager. Mas isso aqui, a Drager é uma empresa que fabrica equipamentos, aí, por sinal, muito bons, né? Como também do nível de concorrente do seu nível, MSA, 3Ms. Então, elas fabricam proteção respiratória. Ela deu essa informação aqui, ó, que a gente está dando só como ilustrativa. Nós temos descanso, deitado, sentado ao trabalho, consumo de oxigênio. Então, por que isso é importante? Já envolve a higiene ocupacional. Qual é o tipo de trabalho que eu vou executar dentro desse local? Meu trabalho é pesado, meu trabalho é leve, meu trabalho é médio, meu trabalho é pesadíssimo. Então, isso há um consumo maior de oxigênio, por litros por minuto. Então, é importante se ter esse dado para poder definir também a questão de ventilação no local. Que tipo de trabalho eu vou estar fazendo? A gente sabe que trabalho também gera calor, gera perda hídrica. Então, isso aí já entra em higiene ocupacional. Então, tem que ter aspectos ligados a essa parte de proteção respiratória, mas também de ventilação do próprio ambiente de trabalho. Reposição hídrica. Então, são uma série de informações importantes a serem levadas em conta. Aqui mais embaixo eu coloquei, ó, o que tem que se considerar. Aqui está como uma ilustração que foi tirada da revista da Proteção Respiratória Completa, Manual da Drager. Anexo 3 da NR15, limite de exposição ao calor, e no quadro tabela metabólica por atividade. Então você vai ter ali a informação baseada na lei da tabela metabólica. E a NHO6, avaliação da exposição ocupacional ao calor da Fundacentro, que também tem orientações ali quanto à parte metabólica, né, de atividades que se realizam. Então isso é muito importante para se ter proteção respiratória dentro do local adequado. O local fica com a atividade, vai gerar um ar aquecido, né? Então a ventilação tem que trabalhar junto com isso.
Proteção respiratória e acessórios. Vamos conhecer alguns aqui, ó. Dentro que nós falamos lá na NR6, ó. Aí, ó. Semifacial aqui, ó. Purificadores de ar, mas aqui tem um filtro. Ó. Pode ser combinado, tem o filtro somente para particulado, como pode ser combinado com filtro químico, ó, dependendo do produto químico aqui, ó. Já é enviado, ó, os dispositivos, ó, o cilindro, ó, facial inteira. Ó, aqui já entra o cilindro, olha só que bacana. Certo? Então, componentes e acessórios, aqui, ó. Filtro químico, ó, proteção facial inteira, ó. Isso aqui parece que é um filtro combinado, parece não, desculpa, tá? Parece não, é um filtro combinado, mas de uma substância diferente, então tem que saber qual é a substância, certo? Então temos aqui, ó, semifacial, ó, proteção contra particulados, ou pode ser ou outros tipos de névoas, fumos metálicos, depende do tipo de PFF também que a máscara é, ou do que ela foi montada. No manual vem as especificações para o uso que ela precisa ter, que é destinado qual tipo de uso que ela tem. Então, purificadores de ar motorizado, aqui já, purificador de ar motorizado. Vendo aqui, ó. Aí vamos dar um exemplo, voltando só um minutinho aqui, você dá uma olhada, esse aqui, ó, que eu acabei não falando, proteção de ar motorizada. Então, proteção de ar motorizado, usando também acionamento à bateria. Então, acionamento elétrico e acionamento à bateria. Aqui vocês vão estar assistindo um vídeo sobre proteção respiratória descartáveis. Então, bem legal, vai ajudar bastante aí na formação dos conhecimentos. Aqui também é um novo respirador que foi lançado esse ano, que você vai estar conhecendo. Continuando, equipamentos purificadores de ar. Então, nos equipamentos purificadores de ar, filtro mecânico, filtro químico ou filtro combinado. Então, já comentamos aí superficialmente, vamos nos aprofundar mais. Vai depender sempre da atmosfera. Purificadores de ar com filtro mecânico. Então você tem aqui, ó, purificador de ar, porque tem oxigênio suficiente. O ar está contaminado, mas tem oxigênio suficiente. Então precisa só purificar o ar. Poeiras e partículas não tóxicas. Sobre o filtro químico. Então você tem um filtro químico, para não saturar o filtro químico, contaminar ele também, já põe ele antes, né, o filtro, para poder ele proteger. Purificador de ar com filtro mecânico. Armazenamento em armários, em locais limpos e secos, em invólucros plásticos fechados. Então, armazenamento. Conservação e higienização. Após o uso, os respiradores devem ser desmontados e limpos. A parte de borracha e plástico devem ser lavadas com água e sabão neutro e secadas na sombra. Não usar solvente, evitar sua deformação, não suje nem danifique a parte interna do respirador. Nota, não efetuar manutenção no respirador. Somente seria a conservação e a higienização. Validade dos filtros. Sua vida útil depende da atividade do usuário e da concentração de aerodispersóide na atmosfera. Então, a vida útil depende da atividade. Se você usa muito ou pouco, normalmente fabricantes eles não dão muito essa definição sobre isso. Inclusive, uma ocasião eu estava fazendo um PPR, uma certa empresa, e aí consultei, de acordo com certa substância, lá que ia ser utilizada, a substância ia usar um protetor, uma proteção respiratória, em determinada substância. Aí a empresa, né, de nome que me forneceu o equipamento falou o seguinte: olha, nós não damos essa informação, nós orientamos o seguinte: você tem que dar o descarte de acordo com o tipo de contaminante que vai se usar esse equipamento de segurança, essa proteção respiratória. Então ali a instrução que tiver na FSPQ é que você faz o descarte. Então, tudo bem? Só para criar uma visão um pouco maior dentro do processo todinho, inclusive descarte. Quando o usuário sentir dificuldade para respirar, o filtro deve ser substituído imediatamente. Então, no treinamento, você precisa ter esse entendimento para estar com essa competência em entender que o respirador está na hora de ser substituído.
Limitações do equipamento. Não devem ser usados nas operações de jateamento abrasivo, em ambientes com agentes químicos, gases e vapores, em ambientes com deficiência de oxigênio. Então você vê, ó, não pode ser usado purificador de ar. E isso aqui é o purificador de ar. Continuando, seguindo em frente. Precauções para uso. Observar o prazo de validade do filtro. Pode estar até bonitinho, novinho, usou pouco, mas perdeu a validade. Não deve ser levado em conta, até por uma visão técnica jurídica. Certificar-se que o elemento filtrante está em condições de uso limpo, desobstruído e encaixado na peça facial. Verificar o funcionamento das válvulas de inalação e exalação. Ajustar a peça facial ou semifacial ao rosto e fazer o teste de vedação. Então, nós vamos estar mostrando a vocês algumas formas de fazer o teste de vedação. Então, tem um vídeo mostrando para ficar bem audiovisual para que você tenha a melhor compreensão possível. Purificadores de ar com filtro. Aqui já entra com filtro. Um filtro químico. De acordo com vapores orgânicos, vapores ácidos, o combinado. Então, tudo vai depender do cenário que você está trabalhando. Usar o filtro. E importante também estar bem barbeado. Para que não venha a máscara não ficar fixada adequadamente e acabe entrando contaminante. Então, conhecendo aqui o que compõe a máscara, o suporte para a cabeça, elástico superior, aranha, filtro químico, né, válvula de exalação, elástico inferior, base para a válvula de exalação, membrana da base rosca, tampa da válvula de exalação. Então, isso tudo aqui são as peças que compõem uma máscara de maneira geral. Purificadores de ar com filtro químico. Aí vamos lá. Locais com presença de gases, vapores e poeiras tóxicas. Então, são as aplicações dele. Mais uma vez, para você dar uma visualizada legal. Aqui, ó. Então, voltando, conhecemos as peças. A aplicação. Somente pode ser usado em ambientes ventilados e contaminados por baixas concentrações de agente químico. Os filtros devem ser específicos para cada contaminante. Armazenamento. Eu até comentei de filtro combinado. Então deve ser, para cada contaminante, mas vai depender do cenário. Eu tenho um filtro combinado que atenda os dois contaminantes? Legal. O meu filtro contaminado não tem como, o meu filtro não tem como atender os dois contaminantes. Então tem que administrar a tarefa, né? Fazer uma, depois fazer a outra para usar os filtros específicos para cada tipo de cenário de risco encontrado. Então vocês estão percebendo como exige um trabalho muito bom de análise de risco de tarefa, de processo e até de projeto. Armazenamento. Devem ser armazenados separadamente do corpo do respirador em invólucros plásticos hermeticamente fechados. Conservação e higienização. Após o uso dos respiradores, devem ser desmontados e limpos. As partes de borracha e plástico devem ser lavadas com água e sabão neutro e secadas à sombra. Não usar solvente, pode danificar. O filtro deve ser protegido contra a umidade, evitar sua deformação, não suje nem danifique a parte interna do respirador. Agora, validade dos filtros químicos. Então, todos têm validade. É uma coisa muito importante. Natureza do contaminante, ser levado em conta. Respiração do usuário, às vezes a atividade requer esforço, ele gasta mais energia, consome mais oxigênio, consequentemente respira mais e podendo saturar mais rapidamente o filtro. Então vai depender, lembra da análise da atividade? A umidade do local, a concentração que se tem de produto. Então não pode ter uma concentração alta, tem que ter uma baixa concentração. Aí eu vou falar, mas como é que eu tenho essa referência? Vamos dar um exemplo aqui. Na norma da NR15, ela fala sobre produtos químicos e fala também de limite de tolerância. Então, vamos supor, deu 30 de limite de tolerância. Um exemplo, se a limite de tolerância é 30, o nível de ação é a metade, 50%. Então, abaixo disso, nós podemos considerar como uma baixa concentração. Por um outro lado, exige também as pessoas com suscetibilidade.
A gente tem que levar tudo em conta, isso aí tem que ser avaliado, já envolve, como eu falei, a parte médica, né? Fazer teste da pessoa, entrevista, o trabalho psicossocial com o trabalhador, o tipo de contaminante, né? A agressividade que esse contaminante tenha. Validade dos filtros. Antes do uso, verificar na embalagem o seu prazo de validade no armazenamento. Usualmente o prazo máximo para estocagem é de 3 anos. Conferir com as informações de cada fabricante. Ao sentir o cheiro, o gosto do contaminante ou dificuldade para respirar, o usuário deverá sair imediatamente do local e substituir o filtro. Limitações do equipamento e precauções para o uso. Certificar-se de que a atmosfera da área contaminada não é IPVS, quer dizer, aquela atmosfera com baixa concentração de oxigênio, que já falamos anteriormente. Não deve ser usado em ambiente confinado. Verifique se o equipamento está em perfeitas condições de uso. Ajuste corretamente a máscara ou semi-máscara. Testar o equipamento quanto à vedação. Vamos estar vendo aqui também sobre fit testes e outros tipos de testes também. Usar filtro específico ao tipo de contaminante. Purificadores de ar com filtro combinado. Uso simultâneo dos filtros mecânico e químico. Proteção contra dispersóides, gases e vapores. Então, purificador combinado. Uso nas atividades de pintura a pistola, aplicações de defensivos agrícolas e soldagem, etc. Purificadores de fuga, né? Purificador de ar, respirador de fuga, melhor dizendo. Desculpa aí o erro na leitura. Então você está vendo aqui, a pessoa está simulando como se estivesse saindo do local. Houve um vazamento, acionou a alarme, ela já colocou lá o respirador de fuga e já estava saindo. Esse aqui também, ó, escape em 7 minutos, ó, um tipo de respirador de fuga. Capuz de PU, total transparência e durabilidade, para espaço de atmosfera IPVS, suprimento de ar 7 minutos, há pouco tempo. Válvula regulador e manômetro em uma só peça. Isso também é um dado importante que já está falando em relação aos conjunto autônomo, o tempo de consumo ali do oxigênio. Então, uso em locais suscetíveis de envolvimento súbito por situação de emergência. O respirador deve estar junto ao usuário para utilização imediata. Isso depende do seu cenário. Lembra que eu falei da identificação de perigos, análise e avaliação de risco. Então, tem empresas que precisam disso. Eu já fui em empresas que produzem produtos químicos, indústria química pesada. Então, ali ele tem no seu procedimento diversas máscaras em diversos locais de trabalho em função do que eles manipulam e armazenam também. Limitações do equipamento, precauções para uso. Devem ser empregados unicamente com um dispositivo de salvamento para abandono de uma área ou para alcançar outros equipamentos de maior proteção. Uso correto de respiradores semifacial com manutenção. Coloque o respirador no rosto e posicione o elástico superior sobre a cabeça. Encaixe os elásticos inferiores ligando as presilhas atrás do pescoço. Segundo passo, puxe as extremidades dos elásticos superiores e depois os inferiores para fazer o ajuste do respirador ao rosto. Para verificar a vedação com a pressão positiva, coloque a palma da mão sobre a válvula, aqui mostrando a palma da mão, de exalação e assopre suavemente várias vezes. A peça facial deverá se expandir suavemente sem ocorrer vazamento. Tá vendo? Então é um teste para isso. Para realizar o teste de pressão negativa, coloque as mãos sobre o cartucho, aí já é o contrário, e os filtros e inale com força várias vezes. A peça deverá comprimir-se levemente contra o rosto sem ocorrer vazamentos. Segure o respirador, aí já está falando de respirador descartável. Segure o respirador com uma das mãos e posicione-os
elásticos para trás, coloque o respirador sobre o queixo, nariz e boca, em seguida puxe o elástico inferior passando pela cabeça e ajustando na nuca. Faça o mesmo com o elástico superior, ajustando bem acima das orelhas, tá? Como você está vendo aqui na imagem. Com 2 dedos de cada mão, posicione a peça de alumínio de forma a moldá-la. A peça de alumínio fica aqui em cima. É você moldá-la conforme o formato do seu nariz. Vamos ter um vídeo falando sobre isso. Para verificar o ajuste, coloque as mãos na frente do respirador, cobrindo toda a superfície e inale. O ar não deve passar pelas laterais. Esta é a forma correta de utilizar esse tipo de respirador. Exemplo de filtros. Aqui, ó, vapores orgânicos. Estão pegando aqui, ó, a demonstração que tem ainda pela MSA, mas os outros fabricantes também têm. Ó, gases ácidos. Não, isso aqui já é um código usado. Gases ácidos, vapores orgânicos. Amônia, ó. Vapores orgânicos e gases ácidos e amônia. Vapores orgânicos, gases ácidos, amônia e monóxido de carbono, mercúrio. Estou demonstrando a cor do filtro. Tudo bem? Exemplo de filtro aqui mostrando mais uma vez, de outra forma. Modelos de máscara. Os cartuchos, filtro diversos. Cada fabricante, você não consegue adaptar o filtro de um fabricante no outro, na máscara de outro fornecedor, de outro fabricante. Mostrando aqui os códigos que se tem e a norma que foi utilizada. Então vocês estão observando aqui normas da IOSH, que é uma norma americana. E o teste, fazer um vídeo de teste de vedação, para que você venha fundamentar bem esses conceitos. Outro tipo também de teste quantitativo. Paramos aqui, pessoal, nesse slide 63. Tenham bons estudos. Em caso de dúvida, nos encaminhe através do nosso canal de comunicação e estaremos respondendo rapidamente. E até a próxima.